dia, tudo bom? Estamos ao vivo aqui no Mensagem Diária, estamos no Facebook, estamos no Instagram, @Mensagem Diária devocional.com.br. Gostaria de agradecer a presença de todos mais uma vez. Gostaria de continuar falando com você sobre como nós podemos vencer a crise, toda e qualquer crise. Nós temos que saber que Deus tem um plano para nós, e esse plano de Deus, ele vai se cumprir à medida que nós ouvirmos a sua voz e sermos guiados pelo seu Espírito. Por isso eu quero convidar você a fechar seus olhos, a orar comigo. Pai, nesse dia, nessa hora, nós te agradecemos por mais esse dia que o Senhor preparou para nós estarmos aqui juntos, na tua presença, juntos com os irmãos. Pai, obrigado pela tua graça, pelo teu favor, pelas tuas misericórdias que se renovaram, e nos ajude, através do teu Espírito, a vivermos tudo aquilo que o Senhor planejou para nós antes mesmo de nós nascermos. Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o teu propósito. Então nos ajuda, Senhor, a viver para o teu propósito, no nome de Jesus. Estamos ao vivo no Face e no Instagram. E a gente está falando que toda e qualquer crise coopera para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Você está com a sua Bíblia ali? Aí, vamos abrir Romanos 8, do 28 ao 30, eu quero ler com vocês. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Então Deus tem um chamado para a sua vida, e esse chamado é em Cristo Jesus. Esse chamado de Deus, esse chamado de Jesus, é um chamado que tudo que acontecer na sua vida agora vai cooperar para que você venha produzir a imagem de Jesus Cristo. Você precisa entender que toda e qualquer crise vai cooperar para o bem, porque vai forjar em você o caráter de Deus. O caráter do nosso irmão mais velho, Jesus. Deus nos predestinou para ser a imagem de Jesus Cristo. E por isso, toda e qualquer crise vai cooperar. A palavra para cooperar ali no grego, sinergel, trabalhar junto, colaborador, ajudador. E ontem nós falamos um pouco sobre isso, que as crises, para quem está dentro do reino dos céus, elas entendem que são temporais, que o reino dos céus aqui na terra funciona em estações, que a economia do reino funciona de forma sazonal, e por isso a gente não tem que andar ansioso. A ansiedade, a preocupação vai revelar que a gente está com falta de confiança em Deus. A gente tem que entender que tudo o que acontecer vai acontecer para que a gente possa mudar, para que a gente possa se voltar para Deus, para que Deus possa colocar os seus caminhos de justiça, para que a gente possa andar, né? Como diz o Salmo 23, guia-me na vereda da justiça. Jesus falou que o caminho da salvação passa por uma porta estreita, por um caminho apertado. Então, nós vamos ter que colocar nossa fé em ação, porque aqueles que amam a Deus são aqueles que guardam as suas palavras. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Então a gente precisa amar a Deus fazendo a sua vontade, se colocando debaixo do seu senhorio, entendendo que no reino a palavra do rei é lei, e aquele que infringe a lei, e essa pessoa é rebelde. Essa pessoa, se nós estivermos no reino do céu, como aconteceu com Satanás, é expulso
num piscar de olhos. Portanto, a Bíblia vai dizer lá em Tiago 2,19, até os demônios creem em Deus e tremem. Apenas crer em Deus, apenas crer em Jesus, não nos qualifica para ser aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. É mais do que isso. É entender que Jesus se tornou meu Salvador depois que Ele se tornou Senhor. E as pessoas não querem. As pessoas hoje, nós temos, infelizmente, nós queremos tudo do nosso jeito. E quando não acontece do nosso jeito, muitos de nós manipulamos as situações, nos fazendo de vítimas, ou também nos fazendo de vilões, ou mesmo de super-heróis para controlar situações. Já falamos sobre isso anteriormente. Então, a gente tem que se sujeitar à vontade de Deus para que ela seja revelada nas nossas vidas. E por isso a gente vai ter que trabalhar. Trabalhar no sentido de colocar a fé em prática. Porque a fé sem obras é morta. Então toda e qualquer crise, ela vem forjar o nosso caráter. Assim como a gente tem que entender que um ourives, aquele que cuida do ouro, da prata, para que deixe o ouro puro, ele precisa esquentar o ouro. E aí então, quando esquenta o ouro, as impurezas do ouro, ele vai separando as impurezas, ele tira aquilo que não é ouro, até que fiquem apenas o ouro. E o ourives sabe que aquele ouro está purificado quando aquele ouro, depois de ter resfriado, vai refletir a imagem do ourives que está olhando para ele. Assim, todas as coisas cooperam para o bem, para que o caráter de Cristo seja formado em mim. Não importa os resultados. Preste atenção, quando Jesus ele foi tentado pelo diabo no deserto, o diabo, na sua primeira tentação, disse para Jesus, olha, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então Deus, por mais que a gente tenha que expulsar demônios, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, muitos dirão naquele dia, mas nós expulsamos demônios, nós curamos os enfermos, nós pregamos a tua palavra, nós profetizamos. E Deus vai falar, não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade. Portanto, Jesus vai dizer, apenas aquele que faz a vontade do meu Pai é que vai entrar no reino dos céus. E esse reino começa agora. Então o nosso caráter tem que ser confrontado. Se nós fomos mimados pelos nossos pais, se os nossos pais faziam tudo o que a gente queria, quando a gente crescer a gente vai se tornar uma pessoa fraca. Uma pessoa que só vai querer a sua vontade. E ela não vai entender que toda e qualquer crise vem para forjar o seu caráter, para mudar a sua pessoa, para ser uma pessoa como Cristo. Uma pessoa que vai produzir o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Para serem como os primeiros cristãos. Foram chamados de cristãos porque eram confundidos com Cristos. Eram pequenos Cristos. E hoje não ocorre mais. Hoje a igreja, ela produz os mesmos frutos do mundo. Fizeram nos Estados Unidos uma pesquisa com os cristãos. E viram que os cristãos têm o mesmo percentual de divórcio, de aborto e de todas as outras coisas. O mesmo percentual das pessoas que não frequentam a igreja, as pessoas que frequentam a igreja, porque nós tornamos o cristianismo institucionalizado, nós tornamos o cristianismo uma religião, uma prática de rituais, de sacrifícios, de ritos que faz com que eu seja aceito por Deus e coloco Deus no domingo, coloco Deus numa reunião, mas eu saio de lá e continuo do mesmo jeito e uso de Deus para satisfazer todos os meus desejos, e o mundo tem que rodar ao meu redor, e Deus tem que fazer só a minha vontade. As pessoas buscam só por coisas perfeitas, tem sonhos perfeitos, tem que ser tudo perfeito, tem que ser do meu jeito, da minha maneira. Não é venha o teu reino e a sua justiça, seja feita a tua vontade, é venha a minha vontade. Portanto, as crises elas vêm
e elas assim acontecem no reino dos céus, debaixo da terra, assim você tem que entender, para que a gente mude. A gente era individualista e numa crise a gente vai entender que precisa do outro. Numa crise a gente vai entender que precisa do vizinho, que precisa do irmão, que precisa das outras pessoas. A gente vai entender quem tem mais, que vai ter que compartilhar com quem tem menos. Não adianta só eu ter e os outros estão passando necessidade, e aí? Eu vou virar as costas para o outro? O que a Bíblia diz lá em Tiago? Você tem condições de ajudar aquele que tem dificuldade, você dá as costas. Que fé que é essa? Que amor de Deus é esse? Então, portanto, meu irmão, minha irmã, toda e qualquer crise vem nos trazer de volta para nós priorizarmos as coisas do reino dos céus. Temos que entender, como eu já disse aqui, no meio de toda e qualquer crise, a gente sabe que Deus é imutável. A única coisa que não muda é Deus. Deus não tem nele variação de mudança, Ele é o mesmo, e por isso que Ele é fiel. E porque Deus não muda, as crises, na verdade, elas vão mudar as situações, as circunstâncias, para que nós venhamos mudar. Se a gente não estava mudando sem as crises deveriam produzir em nós uma mudança. Se a gente está vendo o caos, se a gente está vendo o estado do nosso país, da nossa cidade, de tudo que está acontecendo, e nem mesmo em meio a isso, a gente busca Deus, a coisa está feia. A gente planta só para o trabalho, esquece da família, esquece da área espiritual, deixa as coisas de Deus por último lugar. Orar, você é o crente 6 horas por mim. Deixa para os outros orar. Lê a palavra de Deus, deixa para o pastor que depois me fala numa mensagem todo dia. E aí? E a sua vida? E a sua comunhão com Deus? E aquilo que Deus revelou através de Jesus Cristo, Deus não como apenas Deus, mas como Pai. Nós vamos falar sobre isso no domingo, no culto, que é domingo dos pais. Nós vamos trazer uma mensagem sobre os pais, sobre o Pai. Então, nós temos que mudar a nossa mente, mudar a nossa atitude, entendermos que agora no reino dos céus você é filho, você não é neto, você não é sobrinho, você tem que ter um relacionamento com Deus e você tem que fazer como Cristo Jesus. Jesus, quando enfrentou sua maior crise, antes de ir para a cruz, ele foi orar. Ele já orava todo dia. Os estudiosos dizem que ele acordava às 4 da manhã para orar todo dia, como a Bíblia diz, que ele acordava e ia para lugares sozinhos para orar. E seus discípulos vendo orando, a única coisa que os discípulos pediram para que Jesus ensinasse foi sobre a oração. Os seus discípulos não pediram para Jesus, nos ensina a curar os demônios, nos ensina a expulsar os demônios, nos ensina a curar os enfermos, nos ensina a parar a tempestade. Não, nos ensina a orar, porque eles viram no seu relacionamento diário com Jesus que a grande diferença de Jesus é que ele permanecia horas e horas com Deus. E porque ele permanecia horas e horas com Deus, quando ele chegava diante de um demônio, uma só palavra e o demônio saía. Quando ele chegava diante do enfermo, uma só palavra e o enfermo era curado. Muitas das vezes sem mesmo orar, apenas tocando em Jesus. Tudo isso porque Jesus priorizou a sua vida de oração com Deus. Desde os 12 anos ele tinha essa perspectiva. Ele falou para o seu pai e para sua mãe que tinha esquecido ele ali em Jerusalém no templo. Vocês não sabiam que eu estaria na casa do meu pai? Jesus desde o começo ele tinha como que eu posso dizer a palavra? Ele tinha essa consciência de que Deus era o seu pai e que ele precisava ter um relacionamento íntimo com ele. E por isso que quando ele cresceu, ele entrava no templo, eles vinham fazendo das coisas de Deus comércio, ele se enfurecia. Vocês fizeram da casa do meu pai o quê? Refúgio para ladrões. Fizeram da minha casa do meu pai comércio.
Então ele se irou, porque ele sabia que ali era a casa de Deus, a casa do Pai dele. Portanto, você e eu, tudo que acontece serve para forjar o nosso caráter, principalmente o perigo das riquezas. Jesus falou o quão é difícil que o rico entre no reino dos céus, porque o rico, ele confia nas riquezas. O rico tem medo de dar, tem medo de ofertar, tem medo de ajudar o próximo, dói no bolso. Não só o rico, todo e qualquer que confia nas riquezas, no dinheiro. Se você também é dessa forma, quando você dá para alguém alguma coisa, dói em você, você precisa ser liberto disso, porque senão você não vai entrar no reino dos céus. Você ainda não entrou no reino. Portanto, toda e qualquer crise vem nos mostrar que a gente tem que tirar a confiança nas coisas, tem que tirar a confiança no dinheiro. Principalmente as crises financeiras são as mais difíceis. Então, a crise nos faz entender o que é mais importante. Antes da crise você não conseguia orar e agora você está orando. Antes da crise você não lia a Bíblia, agora você está lendo. Antes da crise você não priorizava as coisas de Deus, agora você está priorizando. Se você não está fazendo isso nem no meio da crise, que crise mais você vai ter que passar? Adoecer, ficar numa cama? Melhor isso do que não entrar no reino. Lembra que Jesus falou, é melhor perder uma mão, é melhor perder um olho, é melhor perder uma perna do que não entrar no reino e ser lançado com o corpo todo no fogo do inferno, onde o verme nunca morre, onde há trevas para sempre e onde o fogo nunca se apaga. Portanto, o Senhor Deus, através das crises, não que Ele mude, mas nós que não mudamos, nós que somos orgulhosos, achando que temos qualquer coisa, um cargo, um título, um pouquinho de dinheiro, a gente já se acha a última bolachinha do pacote. A gente já se acha melhor do que todo mundo. Então, as crises vêm para nos colocar no caminho correto, o caminho do reino. Quero ler um texto com você. Abre a sua Bíblia em Lucas 12. Lucas 12, vamos ler do 13 ao 21. Eu vou ler na Almeida, Revista e Atualizada. Nesse ponto, o homem que estava no meio da multidão lhe falou, mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe respondeu, tende cuidado e guardai-vos de possuir de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-lo-ei maiores. Saiu aqui. Maiores. Estava no versículo 18, vou começar de novo. E disse, farei isso, destruirei os meus celeiros, restruí-lo-eis maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. No meio de toda essa crise que nós estamos passando, nós vemos a nossa fragilidade. Nós vemos a morte chegou perto. Talvez tenha chegado na sua família, nos seus amigos. De uma certa forma, nós estamos vendo o quanto que nós somos vulneráveis. E por isso que existe o isolamento e tudo mais, para diminuir o número de mortes, para diminuir o colapso no sistema da saúde, porque no fim todos nós temos medo da morte. Nós sabemos a nossa fraqueza diante da morte. Portanto, toda e qualquer crise, ela vem gerar em nós um readequamento para o reino de Deus, para o reino dos céus, para as coisas de Deus. Você investia só no seu trabalho. Olha como que você está.
acima do peso, quase perdendo a sua casa. E se você morrer amanhã, você investiu tudo no dinheiro, tudo no trabalho, o que vai ficar? O que você vai levar? Fala para mim. Deixa as coisas de Deus por último. Não vai na igreja, não lê a Bíblia, não ora. E aí você quer que quando você morrer você vá para o céu? Você colocou Deus por último? Você colocou sua família por último? Será que vai ser um alívio para a sua família o dia que você for? Então toda e qualquer crise vem para nos mostrar a nossa vulnerabilidade e vem nos colocar nos eixos novamente. Você inverteu as coisas de valor. Então o avarento, ele vive por dinheiro, ele vive por trabalho, ele vive para ter. E ele vive só para si, é uma pessoa egoísta. Se você tem bens, se você tem, presta atenção, se você tem bens, se você tem poder aquisitivo, isso daí é um dom de Deus. É um dom de Deus para que você abençoe aqueles que precisam, os necessitados, e não é com mixaria. E para que você abençoe a obra de Deus, que também não é com mixaria. Você gasta milhares e milhares com você e não gasta nada, e gasta centavos, que seria para nós normais centavos, com o reino de Deus e com as coisas, com as pessoas mais pobres. Portanto, você tem que tirar o seu coração disso. Se dói quando você dá, se você tem medo, se você treme, se dói no seu coração, você fica pensando só nisso. Então, meu irmão, minha irmã, esse homem que Jesus dá o exemplo é um homem que vai dizer assim: eu vou construir celeiros maiores e vou guardar mais para mim, e vou viver só para mim, e vou dizer para minha alma: descansa. Jesus falou: esse já é inútil para o reino. Eu vou pedir a alma dele. Por quê? Porque um rico, todo aquele que confia na riqueza, no dinheiro, não sabe que o que ele tem não é dele. Tudo no reino não é nosso, é do Senhor. Ele é Senhor, significa dono, proprietário, ele é rei. Então aquilo que chegou na nossa mão não é nosso, não é feito para eu e você gastarmos deliberadamente e satisfazermos todos os nossos desejos e vontades. Em primeiro lugar é para o reino. Isso dói o que eu estou dizendo, dói em mim, dói em você. Mas é o que o texto está dizendo. Ele falou: olha, tem um depósito com muitos bens, descansa a minha alma, come, bebe, regala-te. Vive só para si. Vai conseguir tudo só para si. Até busca a Deus, mas busca só para si, para se sentir bem. E os outros? Problema dos outros. Problema dos outros. Então, essa pessoa, Jesus diz que não é rica para com Deus. Jesus foi até o jovem rico e falou: falta só uma coisa, vende tudo que você tem e me segue. Porque quando Jesus disse isso, assim, aquele homem que chamava Jesus de mestre, e não basta que Jesus seja só nosso mestre, bom mestre, tinha que ser Senhor. Zaqueu chamou Jesus de Senhor, enquanto que o homem rico chamou de mestre. Jesus não pode ser só nosso mestre, tem que ser Senhor. E quando Zaqueu disse que era Senhor, ele disse: metade dos meus bens vou dar para os pobres, e se eu tiver roubado alguém, vou dar 5 vezes, 4 vezes mais, significa 5. Ele ia dar o que ele roubou mais 4 vezes, que era a lei dos judeus. Então, meu irmão, minha irmã, a crise vem para tirar esse apego, principalmente com as riquezas, com as coisas materiais, para que a gente se volte para Deus, para que Deus regule as coisas da maneira certa. Aquele orgulho que o dinheiro traz, aquela prepotência, aquela arrogância, porque o dinheiro, acima de tudo, o que ele traz sobre as pessoas? Poder para controlar situações, poder para que as pessoas obedeçam. Então Deus vem agindo para aqueles que amam o Senhor, para nós que estávamos errados, mas nós amamos a Deus e estávamos errados. Então Ele quer forjar, Ele nos predestinou, Ele nos chamou, Ele nos justificou e glorificou. Para quê? Para ser imagem de Jesus, para tirar essas coisas, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, para que a gente entenda o propósito do reino, um propósito lá em Mateus 25, quando Deus,
A partir do 14, ele chama a cada um e dá 5 talentos. Dá 4, dá 5, dá 2 e dá 1. Ele vai dizer que o que recebeu 5 talentos e o que recebeu 2 saíram imediatamente a negociar com eles e ganharam outros 5. Eles não gastaram, preste atenção, o que eles receberam do reino do Senhor, não saíram para gastar. E quando a gente vive só para gastar, para os nossos desejos, para a nossa alma, que diz, olha, alma, descansa, come, bebe, regala-te, vive só para satisfazer a nossa alma, a nossa vontade, e usamos até de Deus para isso, só para viver para nós, só para viver para nós, só para viver para nós. O que multiplicou o talento não saiu para ele saiu para negociar, para trabalhar, não para gastar para ele. Então aquilo que Deus te confiou, não é para você gastar para si, não é para você se colocar no centro, mas é para glorificar o nome de Deus. Quando ele encontrou o seu Senhor e disse, aqui está os teus talentos. Porque mesmo aquele que ele multiplicou, ele devolveu. Assim, nesse dia, nessa hora, eu quero dizer para você que tudo vem para nos colocar no caminho correto, meu irmão. Deus te ama. Aquele que te amou e te predestinou, ele te chamou, te justificou e te glorificou. Quando fala chamou, ele te convocou. Para quê? Para que você seja a imagem de Jesus. Para que Deus olhe lá do céu e fale assim, olha, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Por quê? Porque ele vive uma vida para fazer como Jesus fez, a minha vontade. A vontade de Deus para Jesus foi que ele morresse na cruz. E ele foi até, no momento mais difícil dele, foi até o jardim orar, buscar a Deus, para que a sua alma e o seu coração estivesse de acordo com a vontade de Deus. Ele falou, Deus, ó Pai, minha vontade não é morrer na cruz, mas seja feita a tua vontade. E ele repetiu a oração até que seu coração estivesse em sintonia com a vontade de Deus. Assim eu e você temos que manter a oração na prioridade. Por quê? Porque a gente vai querer a nossa vontade. Deus vai nos pedir para tomar a nossa própria cruz e segui-lo. E a gente não vai querer. A gente vai querer só que a nossa alma descanse e que ela tenha muito conforto e prazer. E Deus está dizendo, não. Não. Está dizendo, é para o meu reino. Está dizendo, eu tenho o melhor para você. Mas esse melhor não é isso que você imagina. Então, toda e qualquer crise vem revelar as nossas verdadeiras crenças, convicções, forjar o caráter. Você vai ver que no governo, o que aconteceu agora, o homem que nós tínhamos com muita admiração, quando aconteceu a primeira crise, ele se voltou contra o governo, porque mostrou que já estava dentro dele. Não estou aqui para defender ninguém, só estou dizendo assim, toda e qualquer crise, ela vem revelar, ela vem mostrar realmente aquilo que somos, aquilo que está dentro do nosso coração. Se a gente está pensando realmente na nação, se a gente está pensando realmente no povo, ou se a gente está pensando apenas no nosso ego, no nosso ser, na nossa pessoa. Então é isso que a crise revela. E nós temos duas atitudes para fazer. Ou nós podemos fugir, ou nós podemos deixar ser confrontados. Ou você acha que quando Deus levou José para o Egito escravizado, depois para a prisão, ele não estava forjando o caráter de José, para que ele estivesse pronto quando ele tivesse 30 anos para ser governador do Egito? Se José tivesse abandonado, se José tivesse desistido, se José dissesse, Deus, isso não é para mim, tirasse sua própria vida, se ele dissesse, Deus me abandonou. Então, meu irmão, tudo coopera para o bem. Hoje eu vejo as pessoas fracas. Quando acontece a primeira, a maioria das pessoas, eu posso dizer porque eu sou pastor, estou à frente da igreja, quando as pessoas têm a primeira dificuldade, elas chegam para mim, pastor, não posso mais ajudar na igreja, não posso mais fazer nada. Elas param de ir no culto.
param de participar, param de contribuir com a obra. Por quê? Na primeira crise elas abandonam. A crise vai revelar o que estava dentro do coração. Se elas estavam na igreja realmente de coração para Deus, ou se elas estavam apenas por outros interesses, por outros motivos. E aí elas revelam o que elas são. Então, quando você vem à sua crise, você para de trabalhar? Você parou, você abandonou seu emprego. Você não parou de trabalhar. Parou? Não parou. Se não te mandaram embora, se não fechou o seu trabalho, você não vai parar de trabalhar. Se te mandarem embora, você vai procurar outro trabalho, porque você precisa. Quanto mais, não só de pão virá o homem, é a cabeça de Jesus, respondendo para Satanás, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, cadê a palavra de Deus na sua vida diária? Cadê a meditação? Se nem a crise te fez você acordar mais cedo, se você está passando para a pior crise da sua vida, começa a colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. O exemplo de Jesus de acordar mais cedo e de começar a orar. Então, se nem no meio dessa crise você consegue acordar mais cedo, põe um despertador lá, põe despertador às 4, às 4h30, põe às 5, às 5h30, põe, levanta, vai tentando, vai lutando. Você tem que governar a sua vida, você tem que deixar Deus forjar a sua vida, o seu coração, para que você viva de acordo com aquilo que Ele planejou para você. A crise, ela quer gerar em mim, em você, um potencial oculto. Aquilo que estava oculto dentro de nós. Aquilo que as pessoas não viam, que você via, que você sonha. Deus quer colocar para fora, mas para que Ele coloque para fora, porque você é a solução para os problemas da terra, Deus te fez para ser a solução, como José foi a solução para a fome, como Moisés foi a solução para a libertação, como Paulo foi a solução para um novo testamento, para os gentios. Você é a solução para algo. Qual? Eu não sei. Mas já está no seu coração. Só que para que esse sonho seja liberado, você tem que mudar. Você tem que pedir perdão. Você tem que começar a honrar os mais velhos. Honrar os pais. Você precisa colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Você precisa ser uma pessoa humilde. Você precisa tratar as pessoas bem. Você precisa dizer por favor. Você precisa ser uma pessoa diferente. Nós precisamos, todos nós precisamos. Então a crise, ela vem mostrar o que realmente estava dentro de nós. Enquanto você vê a crise como algo ruim, como nós vemos a crise como algo ruim, toda e qualquer crise que a gente possa passar, Deus vê uma oportunidade para o crescimento. Onde que Jesus se preparou para o seu ministério? Na praia? Na glória com Deus? Jesus se preparou para o seu ministério no deserto, passando dificuldade como homem, do calor mais alto durante o dia, o frio mais alto durante a noite, como diz lá em Marcos, quando diz no capítulo 1 que Jesus foi para o deserto no meio das feras, no meio de serpentes, escorpiões, de animais peçonhentos e perigosos. Ali Jesus foi se preparar, sem comer, levando o seu corpo à humilhação total, à dependência total de Deus. E sendo depois, na sua fragilidade maior, no final dos 40 dias, sendo tentado pelo diabo e vencendo. Então a crise vem gerar músculos. Eu comecei a treinar novamente faz 3 semanas. Estou na 4ª semana. Não é fácil, mas todo treino que eu faço, eu potencializo, fazendo o meu melhor em cada treino. Com isso, eu já perdi quase 5 quilos. Estou perdendo medida. Mas eu estou usando daquilo que eu tenho. Não tenho muito tempo, mas eu tenho 5 minutos de manhã e 5 minutos à tarde para fazer. Potencializei o meu treino. Só que eu tenho uma bagagem. Qual que é a bagagem? De pesar 13 quilos acima. 12 quilos acima de quando eu casei. Então minha meta é perder 12.
Já perdi 4, quase 5. Quero chegar nos 12. Mas eu tenho minha bagagem. Qual que é a bagagem? A pança. A minha pança. A minha pança é minha bagagem. E todo treino que eu vou fazer, eu levo ela. E quando eu vou fazer uma barra, eu tenho que levantar toda a minha pança. Quando eu vou fazer uma flexão, tenho que levantar toda a minha pança. Quando eu vou fazer um agachamento, eu tenho que levantar toda a minha pança. Então essa bagagem de tudo aquilo que está errado nos acompanha. E é difícil a gente perder a pança. É difícil, é a última coisa que a gente perde é a pança. Só que a crise vem para nos confrontar, para que a gente mude. Só que é difícil perder a pança. Então você vai ter que se esforçar, você vai ter que persistir. Você não pode desistir. Deus não desistiu de você. Não desista, não abandone o barco. Abandonar o barco agora, tirar a vida, jogar tudo para o alto, é para os derrotados, é para aqueles que querem uma resposta rápida, uma solução rápida para aqueles que têm. Lembre-se, a paciência, o não fazer nada, também é uma atitude ativa de não fazer, de esperar em Deus. Então, quero terminar com você dizendo o texto de Tiago 4, do 6 ao 10. Diz assim: antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. A crise vem para nos humilhar, para a gente declarar a dependência nesse Deus que é imutável e nesse Deus que é soberano e poderoso, do qual o seu reino nos céus não tem crise. E mostrar para nós quanto que nós dependemos dele, do seu reino. Então nós precisamos nos voltar, nos sujeitar a Deus. Sujeitar a Deus é se colocar debaixo do seu senhorio, da sua vontade. Não é mais a minha vontade, não é mais a sua vontade, não é mais a nossa vontade, é a vontade dele. E é difícil, é muito difícil. Então, meu irmão, eu quero dizer que você vai conseguir. Eu quero dizer para você que você pode. Você tem que determinar isso e falar, eu vou fazer. Você tem que fazer. Você tem que acordar mais cedo e tem que orar. Você tem que meditar na palavra de Deus. Você tem que aplicar isso na sua vida. E você tem que deixar Deus forjar o seu caráter. Mudar aquilo que precisa ser mudado. Que você seja uma pessoa de palavra. Que você seja uma pessoa de compromisso. Que você seja uma pessoa que o seu sim é sim, que o seu não é não. Que você seja o melhor no seu trabalho. Que você aplique tudo que chegar nas suas mãos à excelência. Que você saiba que tudo que chega nas suas mãos não é seu. É do Senhor e Ele te confiou. Ele confia em você. Se chegou na sua mão, é porque Ele te confiou e você confia em você. Se você errou no passado, agora tem que pedir perdão. Não adianta chorar pelo leite derramado. Não adianta se vitimizar. Não adianta você colocar a culpa nos outros. Assuma a sua culpa. Temos que assumir a nossa culpa, o nosso erro. Entender que agora a gente vai levar a pança junto e que para perder a pança é difícil. Mas se você se esforçar bastante, se você determinar isso na sua vida, você vai conseguir. O Senhor está com você. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo vai ser para forjar, acima de tudo, o caráter de Deus em você. Deus falou para Jesus, tu és meu filho amado em quem me comprazo. Jesus não tinha feito um milagre. Mas o que ele tinha feito? Agradado a Deus. E a gente agrada a Deus pela fé, colocando a fé em ação. A única forma de agradarmos a Deus. Portanto, nesse dia, eu quero orar com você. Pai Santo, nessa manhã, eu te louvo e te agradeço por cada vida preciosa que está me ouvindo. Pai, ó Deus, que ela possa ver e ver, que ela possa ouvir e ouvir, que ela possa crer com o coração, possa ser curada e se converta e se volte para Ti.
todos nós, Senhor, possamos aprender com essa crise, com toda e qualquer crise, que essa crise a gente possa usar para o nosso bem, porque tudo coopera para o bem, para que a gente mude, para que a gente coloque as coisas do Teu reino na prioridade, para que a gente se arrependa, para que a gente busque, para que a gente ore, para que a gente seja melhores maridos, esposas, filhos, para que a gente seja melhores brasileiros, para que a gente seja melhores funcionários, patrões, para que a gente seja melhores estudantes, professores, para que a gente seja um melhor daquilo que o Senhor preparou, para que a gente seja luz e sal da terra, para que a gente mude no nosso linguajar, a começar do nosso lar, a começar com a nossa esposa, com o nosso marido, que a gente respeite, que a gente use das melhores palavras com eles, com que a gente dê atenção e tempo para os nossos filhos, para que a gente venha reorganizar e mudar as prioridades da nossa vida, sabendo sim que nós temos que trabalhar e temos que fazer a excelência no nosso trabalho, mas que o nosso trabalho que não é tudo, que os bens não são tudo, e que eles são para nos servir e que eles são para servir ao reino. Assim, ó Deus, que nós possamos, em nome de Jesus, ter os véus caídos dos nossos corações, as escamas caídas dos nossos olhos, os tampões que saem dos nossos ouvidos, para que nós possamos olhar para as coisas de cima, pensar nas coisas do alto, para que nós possamos colocar toda a determinação e força que nós já colocamos em tantas coisas na vida e vencemos, agora no Teu reino, agora em buscar a Tua face, agora em fazer a Tua vontade. Senhor, que sejam os melhores dias das nossas vidas, e que aqueles, Senhor, que, ó Deus, que guarda a Tua vontade, que cumpre a Tua justiça, o Senhor, faz distinção entre o iníquo e entre o justo, e esse o Senhor reserva para si. Assim como Matusalém, quando teve seu filho Enoque, caiu em si e mudou, e o Senhor tomou para si, porque ele andou contigo, que nós possamos ser pessoas que andaram contigo, e que se um dia nós morrermos, esteja escrito na nossa lápide, que nós andamos com o Senhor, que nós andamos no caminho de Deus, que essa seja a nossa marca, acima de todas as coisas, estar contigo e fazer a Tua vontade, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado. Que você possa deixar um like, um coraçãozinho, que você possa compartilhar. Tem um botãozinho aí para compartilhar. Compartilhe com as outras pessoas. Obrigado a Vani, o Gregório, a Mônica, a Dirce, a Eliana, a Aline, a Miriam, a todos que nos assistem aqui no Instagram, no Facebook. Você que está nos assistindo depois no YouTube, se inscreva, ative as notificações. Nós estamos colocando todas essas mensagens, uma lista, uma playlist no YouTube. Demora um pouco, porque a edição de vários vídeos eu deixo o computador ligado a noite toda, mas nós estamos colocando. Então compartilhe com as outras pessoas, deixe o coraçãozinho, deixe sempre comentário. Tudo isso faz com que as plataformas recomendem os vídeos, recomende cada. Então saiba, toda vez que você entrar no vídeo, deixe o coraçãozinho, compartilha. No Facebook também, no Instagram, no YouTube, você deixando um like, você deixando o coraçãozinho, você compartilhando, você deixando o comentário, você faz com que o nosso vídeo seja recomendado para outras pessoas assistirem. E que você possa compartilhar pelo menos com uma pessoa no seu WhatsApp. Eu peço para você, pelo menos uma pessoa, esse vídeo, os outros vídeos, compartilhe. Se falou com você, se você acha que é de Deus, compartilhe com as pessoas, compartilhe. É assim que a gente tem a forma de propagar o reino hoje. Compartilhe com as outras pessoas que você ama, que você ore por essa pessoa e seja uma bênção na vida dessa pessoa. Amém? Deus te abençoe. Um bom dia. Até amanhã às 8 horas da manhã nós voltamos. Hoje à noite nós temos uma mensagem diária no YouTube. Você vai ter uma mensagem com a Mônica, vai trazer uma mensagem para você, para o seu coração. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã, no nome de Jesus. Amanhã à noite, hoje é terça, amanhã à noite nós temos também o nosso grupo online à noite. Quero convidar todos vocês a participarem desse grupo online que a gente está fazendo no Google Meet. Deus te abençoe. Um bom dia, uma boa semana, em nome de Jesus.